que já tem congregado conosco há tantos anos. Mas como é enriquecedor ver em cada encontro um sorriso, uma expressão de falar: olha, Deus falou comigo mais uma vez, Deus me ensinou mais uma vez. Como foi gostoso ver um ministrando ao coração do outro. Quantas vezes o Carlinhos levantava a mão e queria compartilhar, quantas vezes a Sandra levantava a mão, a Dalgisa, cada um dentro daquilo que Deus preparou a eles, ministrava aos nossos corações. O tempo todo nós falávamos sobre uma verdade que é: há lugares que, por mais que a palavra do Senhor seja ministrada pelo pastor Felipe aqui, por mais que o pastor Samuel ministre a palavra do Senhor, por mais que eu possa ministrar em algumas oportunidades, tem lugares que a minha voz não vai chegar. E a voz do Senhor que vai chegar é a voz de cada um deles. E eles foram preparados para que eles possam continuar levando esse evangelho. Então eu estou muito feliz por essa turma e agradecendo muito a Deus pela vida de cada um. Antes de entregar esse certificado para cada um deles, nós queríamos convidar a Sofia aqui na frente e a Rebeca. Elas vão, de uma maneira bem rápida e simples, compartilhar aquilo que Deus fez no nosso meio ao longo desses encontros. Amém? Cessou? Paz, igreja. Amém. Eu queria começar lendo um versículo que está lá em Provérbios 1:7. Diz assim: o temor de Deus é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É com esse versículo que eu quero expressar minha gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de refazer o discipulado com o Fernandinho. Eu fiz o meu primeiro discipulado quando eu tinha 11 anos e me batizei aos 12. E não me lembro muito bem daquele estudo, eu confesso. Na época eu era muito nova e talvez não tivesse maturidade suficiente para absorver tudo o que foi ensinado. E quando o Fernandinho ele anunciou essas novas inscrições, algo no meu coração se acendeu. Senti um forte desejo de refazer esse estudo, crescer na fé e me aproximar mais de Deus. Foi um tempo muito bom em comunhão e muitas dúvidas foram esclarecidas. Hoje entendo que conhecer a palavra faz toda a diferença na caminhada cristã. Estou muito grata por essa nova oportunidade. Meditando nesse versículo de Provérbios 1:7, conseguimos ver o quão importante é conhecer as Escrituras, e o conhecimento delas nunca é demais. A palavra de Deus se renova a cada dia, então não menospreze esse estudo. Somos abençoados por ter homens sábios e dedicados em nos instruir nessa palavra. Somos gratos a Deus pela vida do Fernandinho, que tem se dedicado a esse ministério do discipulado. Então, irmãos, não fiquem de fora. Na próxima oportunidade que tiverem, procurem ele e se inscrevam. Não percam essa chance de aprender mais sobre a palavra. Amém. Glória a Deus. Havia muito tempo eu já me sentia, pode parecer absurdo, mas eu me sentia muito distante, porque ser cristão não é fácil. E aquele versículo que fala que o Espírito luta contra a carne é o tempo inteiro. E se você alimenta mais a carne, você é mais carnal. Se você alimenta mais o Espírito, você é mais espiritual. E eu falei, eu não quero mais. Chegou uma hora que a gente precisa dar um basta nisso. Ele falou, eu não quero viver aquilo que o pastor falou, a gente vai ficar até quando brincando de igrejinha aqui, brincando de ser crente. E eu, tantos anos no Ministério de Louvor, eu falei, meu Deus, eu preciso de algo que eu preciso buscar, porque a palavra fala, buscar-me-eis e me achareis quando te buscar de todo o coração. Mas é fácil você ler isso aí, você tem que viver isso aí. E aí eu vim no primeiro, fiquei animada, fiz anotações, escrevia, fiz a primeira reflexão. E aí a segunda foi mais tranquilo, e a terceira foi mais não. E aí me ajuda. E aí eu tenho problema com constância, porque eu acho que todo mundo, né, tem problema de ser constante. A gente precisa ser constante em tudo que a gente faz. Todo mundo começa e não termina. E aí eu falei, eu preciso terminar isso, meu Deus, me ajuda. E aí o meu trabalho me segurou em algumas aulas, né? Infelizmente, não tem uma estrelinha dourada da Sandra, que veio em todas. Eu perdi 3 aulas por conta do trabalho. E aí uma aula não
depois eu perdi a aula que falava sobre santificação por conta do trabalho, e aí na aula seguinte era sobre oração. Um tema que eu tenho muita dificuldade em orar, né? Que é absurdo, né? Mas tinha, né? Tinha. E aí eu falei, meu Deus, tá bom. Aí o Fernandinho falou assim, essa aula vai ser... Eu nem queria estar falando isso, você Fernandinho sabe, né? Porque, enfim. Aí eu falei, essa aula vai ser... Ele falou assim, essa aula vai ser fácil. O Carlinhos não vai ter muito que falar na aula, porque a aula de oração é uma oração e pronto. Porque eu confesso que o Carlinhos, ele prolonga bastante as nossas aulas. Mas é maravilhoso, viu, Carlinhos? Nunca pare de falar, viu? Tudo que você fala é muito importante para um complementa o outro nesse grupo. E aí, no meio, quase que no final dessa aula, quando o irmão Farias começou a falar também nessa aula, e eu me assustei, eu falei, depois eu descobri até que ele é descendente português. Eu nem conhecia, nem escutava a voz dele. E aí eu comecei a chorar, não conseguia me controlar, porque eu sentia um desejo que eu já não sentia há muitos anos, que era de orar e falar com Deus, e eu não via a hora da aula acabar, porque eu queria me retirar e cumprir aquilo que estava na palavra, de me retirar e orar no meu canto, no meu culto, sem que ninguém me visse. E aí eu fui para casa, o Fernandinho conversou comigo um pouco, no carro nós oramos. Foi um dia que o Ronaldo saiu com o Miguel e eu fiquei sem carro, o Fernandinho levou a gente. E aí a Manu falou assim, tio, deixa eu te interromper, mas isso está acontecendo com a minha mãe, a resposta da minha oração de janeiro. Eu tenho pedido muito a Deus. Então eu fico pensando, eu falei, nossa, amiga, eu tenho uma filha tão abençoada, que eu nem merecia essa filha que eu tenho, a filha que eu fui para minha mãe na minha adolescência. Mas a Manuela tem me ensinado muito, né? E ela falou que isso era resposta de oração. Minha filha, inclusive, vai pregar. Eu nem acredito que ela vai ministrar. Meu Deus. E aí eu me retirei, fui para o quarto, orei. A Manuela ficou em cima de mim naquele dia. E eu, mãe. E eu não queria falar para ela que eu queria fazer isso, porque eu queria fazer aquilo que sem que ninguém visse. Eu queria estar no meu cantinho. E aí a Manuela, eu falei, filha, faz uma massagem em mim, porque toda vez que ela faz massagem em mim, ela sai correndo, né? Aí ela fez, aquele dia ela estava legal. E ela fez, e eu queria que ela fosse embora. E aí ela foi, finalmente ela foi. E aí eu me tranquei ali eu me derramei. E ali eu fiz um voto com o Senhor, um compromisso com o Senhor, porque dentro da lição falava sobre, eu até falei para o Fernandinho, isso é absurdo você colocar isso na lição, né? Nós como crentes, cristãos, você colocar que eu me responsabilizo em ficar X minutos na presença do Senhor, orando, buscando. Mas aquilo foi muito forte, foi muito de Deus aquilo, né? Porque aquilo te dá um choque também. E eu assinei ali aquele compromisso, e aí eu orei, e aí eu busquei, e aí eu comecei a ler a palavra, e aí a minha vida, assim, foi uma chave que virou costumes que eu tinha, que eu não tenho mais, e tudo mudou, e tudo ficou mais leve, nem nada mais, ainda que tantos problemas que eu tenho, de finanças, de tudo, nada mais me abala, tudo é muito fácil, tudo é muito mais tranquilo. E aí eu falo, meu Deus, e eu tenho orado, o trânsito tem sido maravilhoso para mim, eu tenho louvado, eu tenho adorado. Às vezes eu não tenho o tempo de manhã antes de me trocar, porque eu me atraso muito, mas eu tenho o tempo do trânsito. Eu vou orando, ouvindo a sua live do Guilherme, não é live, aquele áudio do Guilherme, que tem me edificado muito. E depois eu venho orando, e aí eu já chego no serviço renovado, eu já peço para o Senhor entrar naquele lugar, mudar aquele lugar do meu trabalho, que é bem pesado, que é de muita pressão. E esses dias, aí, até só para finalizar, eu falei assim, Deus, eu não quero falar para ninguém, porque eu não quero fazer algo, vou mudar para que alguém fale, nossa, como você está diferente. Não, eu quero que seja de verdade. E o que eu tenho pedido nas minhas orações é para que seja de verdade e para que seja constante. Eu não quero que pare. Eu falei, então eu tenho um louvor falando, Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixe apagar, não a deixe apagar. Domingo passado ministraram também o pastor Paulo, que falou sobre o primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Então que nós possamos voltar ao primeiro amor. E aí eu queria falar sobre eu falei pra gente, falou Fernandinho, eu falei,
Nós nunca sabemos tudo. A gente está sempre aprendendo. Então, hoje a gente tem algumas oportunidades na igreja que não são tão aproveitadas, nem por mim, nem por várias pessoas. A gente tem a EBD, que é maravilhosa, e que eu me distanciei por um tempo, e eu não vou me distanciar mais, porque eu falei com o Ronaldo, a gente está pedindo agora para a igreja, para o pastor abrir mais cursos à noite, porque talvez amanhã seja complicado para alguns vir uma hora mais cedo, talvez, sei lá, por que razão que algumas pessoas não venham na EBD. Eu não vinha porque eu acordava tarde, mas eu quero me comprometer a não acordar mais tarde, eu preciso vir, porque é a oportunidade que a gente tem de aprender mais, e a gente precisa disso, não só no nosso particular, mas aqui também. Isso é um momento de comunhão. Esse grupo que está aqui criou uma comunhão absurda. A gente está muito feliz de ter feito esse discipulado, a gente está assim cheio, e eu espero que vocês abram mesmo mais cursos de quarta-feira à noite, tipo de ensino, para aqueles que não possam vir de manhã, e aqueles que possam vir de manhã, venham de manhã também, porque nunca é demais falar da palavra de Deus e buscar, isso nunca é demais. Que a gente aproveite as oportunidades que a gente tem da EBD, do discipulado, dos cultos, e a igreja é um corpo. Aquele que não pode vir no EBD, vem no curso. Aquele que não pode vir no curso, vem no culto de terça-feira. E aquele que não pode vir no culto de terça-feira, vem no domingo. Mas que nós possamos estar cumprindo uns aos outros sempre, em todo o tempo. Porque essa é a unidade do corpo de Cristo. E aí o pessoal do meu trabalho falou assim, a minha amiga falou assim, nossa, tá tão gostoso trabalhar aqui, né? Tá leve. Aí o meu funcionário disse, eu não queria falar. A Rebeca tá tão calma esses dias. O que está acontecendo com ela? Eu estou muito nervosa. E aí ele falou assim, nossa, não fala, porque pode ser que ela mude, não fala. E de fato, a Malu veio falar comigo, né? Falou assim, Rebeca, você tá apaixonada por Cristo? Eu falei, sempre. Ela falou, mas eu tenho percebido que você realmente está apaixonada. Então, não era isso que eu queria, que as pessoas viessem falar, mas de fato não tem como você não resplandecer a luz de Cristo quando você não está cheio de Cristo. Então é sobre isso. E eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Fernandinho, por fazer toda a diferença na minha vida depois de 40 anos. Nesse caminho, eu ter virado essa chave agora. Pode parecer absurdo, mas veio e não parou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma igreja. Amém. Livro de Provérbios 3:13 diz: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras com mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Agora aqui é o cartãozinho que nós fizemos para ele, tá? Fernandinho, carinhosamente como todos o chamam, mas no curso você é o nosso pro. Essa palavra descrita no livro de Provérbios tem sido a sua jornada. Em nome da turma de formandos do curso de discipulado de 2025, expressamos nossa profunda gratidão pela dedicação, sabedoria e inspiração dada por Deus e que nos permitiu, por esses meses, iniciamos em 19 de fevereiro e fomos até 11/6, todas as quartas às 20 horas. Era um momento muito esperado por todos nós. Foi um aprendizado que percorreu a Bíblia e questões que nos levaram a meditar, interagir e concluir mais uma vez que a nossa única esperança é Jesus. Que Ele é bom o tempo todo e nos ama incondicionalmente. Percorremos 13 lições, onde aprendemos discipulado, Bíblia, compreensão da Trindade, criação do homem, a queda, plano de salvação, lei e graça, arrependimento, santificação, oração, igreja, batismo, santa ceia e a segunda vinda de Cristo. Foram lições que ficarão para sempre em nossas memórias. Tanto foi o empenho
empenho e dedicação em tirar as nossas dúvidas e questionamentos até esgotar o assunto. O seu papel na formação dos 2 alunos candidatos ao batismo, Danilo e Jonathan, foi fundamental e marcará para sempre a jornada da vida cristã deles. E nós, que fomos renovar nossos conhecimentos, tivemos a oportunidade de ampliá-lo sobre esses temas tão fundamentais para a caminhada cristã. Pro, você é uma pérola da DS. Nunca desista de ensinar o caminho da verdade. Eu tive o privilégio de ser pro dos meus filhos. Agradecemos a sua confiança em nós e por ter nos guiado no caminho do saber. Obrigado pelas noites que você não foi para a sua casa cuidar da sua família, mas muitas vezes veio dirigindo por quilômetros, dirigindo com chuva, mas com paciência ministrou as almas dos nossos corações. Obrigado pela didática e responder todas as perguntas do Carlinhos, sempre questionador, mas que abrilhantou nosso curso com o seu exemplo de amor por Jesus. Todos nós somos agradecidos por ter participado desse momento da DS e oramos a Deus pela sua vida. Deus tem esse propósito para você. Obrigado. Deus conceda muita vida e saúde para você. Ei, glória a Deus. O tempo avançou bastante, queria rapidamente entregar então o certificado a cada um deles. Vou chamando aqui rapidamente. Eu gostaria que a igreja aplaudisse a cada um deles, amém? Bruna Santos Machado. Adalgisa dos Santos Machado. Giane Kátia Carneiro dos Santos. Eliette Luzia dos Luzia, não está minha mãe. Gente, eu ri demais com essa mulher, viu? Meu amigo especial, se batizou comigo, Carlinhos Faria. Sempre ouviu, participou e se posicionou como um verdadeiro cristão. Porque nós sabemos que dentro da teologia existem várias vertentes, várias maneiras de você enxergar às vezes o mesmo versículo, e ainda assim, ele o tempo todo nos honrou, nos respeitou e nos abençoou. Então fica aqui minha gratidão à vida do Faria também, amém? Amém. Maria Augusta. Heloísa
Manuela Caran. Sandra Menezes. Gente, ela merece todas as estrelas, viu? Porque não perdeu um encontro. Obrigada. Sônia Santiago. Sofia. E eu queria finalizar agora com os últimos 2 certificados, em especial porque esse encontro se dá graças a essas vidas. Queria chamar aqui à frente agora Jonathan e Daniel Jr. Quer falar, Daninho? Não? Gente, até o Daninho falou, gente. Como eu mencionei, o nosso batismo será em agosto. E nós precisamos celebrar juntos isso. São mais pessoas que entenderam sobre esse evangelho de salvação, que entenderam que através da graça de Deus, mediante a fé, eles são salvos. E nós precisamos celebrar esse momento com eles. Então fica aqui a minha gratidão a essa turma, fica aqui a minha gratidão a cada vida. E convido vocês, igreja. No segundo semestre nós faremos mais uma turma. E independentemente de quanto tempo você já esteja na igreja, independentemente se você já fez parte do batismo, Só pedir por esse grande